E aí, minha gente, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu venho trazer o bloco 2 das minhas leituras que estão sendo concluídas nesse ano. Como eu falei no primeiro bloco, eu vou dividir esses vídeos para não ficar um vídeo muito longo e ficar algo muito rápido, mas também não ficar algo tão curto. Como eu falei para vocês, as minhas leituras, elas até que estão bem assíduas esse ano, eu tô gostando, tô lendo bastante coisa. Mas agora, nesse segundo semestre, tô dando uma freada, sabe? O meu ritmo tá diminuindo muito, por mais que eu esteja em casa, o que é estranho, porque no meu primeiro semestre eu tava naquela confusão ainda de TCC, defesa, final do meu, até então, último semestre na faculdade, então tava uma correria total, finalização de estágio, enfim. E eu tava lendo desesperadamente também. O ritmo tava muito frenético. E agora, nesse segundo semestre do ano, eu tô em casa, literalmente, assim, sem fazer nada. E o meu ritmo tá muito lento, porque as minhas leituras, elas também estão mudando, né? Eu tô voltando a pegar os meus livros de estudos, porque com a faculdade eu não tava conseguindo estudar o que eu sempre gosto de estudar, né? Que é a geografia política, a geopolítica, os livros de história. Então, assim, eles estão voltando. E é isso. Mas eu vou fazendo essas atualizações aí por blocos, né, para ficar um vídeo mais tranquilo. Então, vamos começar. Não tem uma quantidade determinada. Até então são 5 livros por bloco, mas possa ser que haja alguma alteração no meio do caminho, tá? Então, hoje eu trouxe 5 também, 5 livrinhos e vamos falar sobre eles. O primeiro livro, Nossos Mortos, do Padre Sertilanges. Gente, esse livro aqui foi um baita complemento daquele livro A Vida Intelectual. Eu li A Vida Intelectual acho que em 2023, se eu não tô enganada. E esse livro aqui eu comprei na mão de uma amiga, a famosa Duda Du, entre nós aqui. Ela tava fazendo alguns desapegos e aí eu adquiri esse livro. Finíssimo, só que pensa num livro bom, muito bom. Inclusive aqui, essas flagzinhas são as marcações dela. Ele traz a reflexão sobre a morte, nesse sentido. Mas não apenas individual, mas com a cultura, né, do país. Eu vou falar numa escala nacional. É importante a gente estudar, ler, saber mais sobre os nossos mortos, né? Sobre quem construiu essa cultura, essas tradições que acontecem para a nossa sociedade estar viva até hoje. Como foi fundada todo o nosso pensamento ocidental, o pensamento nacional, enfim, brasileiro. É importante a gente resgatar essa memória desses nossos mortos. E aí ele traz essa reflexão também para quem está vivo. E é uma pegada mais de você vai deixar um legado na Terra. Então, qual é o seu legado? Você quer deixar um legado de uma pessoa que foi dedicada, que foi uma pessoa sincera, verdadeira com os outros, com os seus próximos, com até com quem você não conhece? Você deixou um exemplo mesmo a ser seguido aqui na Terra ou não? Então ele traz essa reflexão. É um livro que eu li faz muitos meses e eu lembro muito porque fixou na minha memória. O segundo livro que eu trago aqui, o concluído, foi Diário de um Homem Supérfluo, do Ivan Turgenev. O meu primeiro contato com o Turgenev, fininho também. E pensa num livro maravilhoso. Esse livro aqui eu ganhei de presente de aniversário da Lari e eu amei. Primeiro, é um russo e eu sou apaixonada pelos russos, assim, a história russa em si me fascina de verdade, a geopolítica russa, enfim, gente, a literatura. E esse livro aqui, ele tem uma pegada, inclusive, que pode até conversar, tá? Com esse daqui, de certa forma, porque estamos conversando com um homem que ele está à beira da morte. Ele vai fazer um diário de alguns dias, né? Talvez dos seus últimos dias, quem sabe. E é uma experiência de reflexão mesmo. Você acompanha os pensamentos desse homem que está tentando enxergar além do seu estado natural de doença mesmo, sabe? E ele vem trazendo reflexões da sua própria vida, trazendo reflexões sociais, trazendo reflexões morais também. Então, é esse estado de pré-morte que a pessoa fica muito reflexiva, né? Eu acho que, às vezes,
eu acho que nem só a pessoa em si que está passando por isso, mas quem está acompanhando o processo também passa por isso, né? Uma pessoa que está doente, uma pessoa que está ali nas últimas, enfim. Quem está assistindo e sofrendo também junto com aquela pessoa, seja um ente querido, um amigo, um conhecido, enfim, também fica muito reflexivo sobre a vida, sobre a sua própria vida, sobre a vida no geral. Então é um momento que você para assim e você percebe que a vida realmente é um sopro. E será que você tem aproveitado o máximo da maneira correta? Você tem procurado a verdade? Enfim, são várias reflexões, né? E isso me lembra muito uma passagem, inclusive, se eu não me engano, é de Eclesiastes, da Bíblia mesmo, que fala que é muito melhor você ir num funeral do que você ir para uma festa. Porque é no funeral que a sua mente, ela expande nesse sentido, tô parafraseando, tá? Nesse sentido de você pensar, de você refletir, de você olhar além, sabe? Enfim, aí pode conversar também, né, com esse livro aqui sobre o legado, né? O que que você vai deixar para a posteridade? E o que que você pode sugar de bom do seu passado, né? Seja na literatura, seja na questão cultural, política, enfim. Bom, vamos lá. Tá bem reflexivo, né, gente? Pior que não vai parar. Os meus livros eles só vão, ó, aumentando nesse sentido de sair um pouquinho só do viés de entretenimento. Inclusive, de tanto eu ficar nesses livros, eu já tô voltando para os meus vieses de entretenimento. Já quero ter um espaçozinho aí nos meus estudos para poder ler os meus livros de suspense, de fantasia e voar assim do nada na leitura. E depois voltar e tacar livro de geopolítica, enfim, gente, é o meu cérebro. Me deixa. Vamos lá. O terceiro livro foi O Nada Mais Importa. Esse livro aqui da Júnia Hayashi é um livro religioso e eu tava fazendo esse a cada mês, né, praticamente. Acho que eu só não consegui ler um até agora, que eu não terminei, que tá no Kindle. Mas a cada mês eu tava lendo eu estou lendo, na verdade, um livro como se fosse um devocional, sabe? E esse livro aqui eu já tinha tido um certo contato com ele há anos atrás. Eu nem sei quando é que ele foi lançado. Deixa eu olhar aqui. Acho que foi 2021. 2019, foi 2019, mas assim, eu não conhecia a Júnia Hayashi lá em 2019, eu conheci em 2021 mesmo. É um livro muito interessante porque ela conta como foi a conversão dela ao cristianismo, né? O encontro dela com Deus, ela conhecendo de fato quem era Deus, porque ela foi uma pessoa que ela ia na igreja, mas ela não tava muito nem aí, ela entrou na faculdade, aí ela foi viver a vida dela da forma como ela achava que era certo e depois tava tudo muito bem na vida dela. Não aconteceu nenhuma tragédia, não aconteceu absolutamente nada. Como ela falou, né? Eu tava muito bem. E daqui a pouco ela se pegou mal, assim, internamente, sabe? E ela percebe no final que isso foi uma brecha, né, interna emocional que fez com que Deus entrasse ali na brecha para poder puxar ela. Então ela passa por algumas experiências, né, espirituais e tudo, e ela conta, né, que ela foi conhecendo Deus de verdade até que nada mais importasse. Ela é algo que a Júnia ela vive falando também, que ela perdeu o temor de homens porque ela ganhou o temor a Deus. Então a partir do momento que ela teme a Deus, ela não teme mais homem nenhum. Então assim, não importa a sua posição social, não importa o seu cargo, não importa quem você seja, a partir do momento que a pessoa, né, sai da linha ali de querer ter alguma relevância a mais que Deus na vida dela, o temor a Deus é muito maior do que temer ao homem, e ela não tá nem aí mais. Então assim, nada mais importa, o que importa realmente é servir a Deus aqui na Terra, né? Trazer o reino aqui na Terra. Então é um livro muito bom, é um livro curto, tá? A diagramação dos livros da Quatro Ventos são bem tranquilinhas de ler, ó. Tá vendo? É assim o livro todo, ó. Ela realmente vai descobrir o sentido da vida dela a partir do momento que ela encontra Deus. Foi muito interessante a leitura desse livro. Dando continuidade aí nos meus livros de reflexão, foi A Cultura Importa, Fé e Sentido em um Mundo Sitiado, do Roger Scruton. Eu também ganhei de aniversário
E eu amei. Esse livro já estava na minha lista há um tempo. Eu não tenho o que dizer desse livro. Eu amei muito, tá? É um livro que é desses curtinhos, mas que a gente entra numa reflexão absurda sobre nossa sociedade, sobre valores ou não que estão na nossa sociedade. E esse livro, o livro A Civilização do Espetáculo, é uma casadinha muito boa pra você fazer, independente da ordem. Eu li primeiro a Civilização do Espetáculo, depois eu li esse. Mas é um livro muito bom. Inclusive, fazer um parênteses, eu acabei esse livro aqui, ó. Eu tô fazendo um estudo, né, com as meninas que se interessaram por querer estudar o mundo através desses livros de história, de livros de não ficção, então eu montei uma ordem, de certa forma, cronológica, gente, mas não é cronológica, tá? Porque são vários livros, enfim. Mas é pra gente ter uma base ali de estudos, né? E entramos oficialmente agora na Idade Antiga, e o primeiro livro foi esse aqui, As Primeiras Civilizações. E assim, na introdução do livro, ele já traz um conceito, dois conceitos, na verdade, muito importante, né? Tanto para antropologia, sociologia, filosofia, quanto para a geografia, geografia política, geopolítica, que é cultura e civilização. E aí, na hora que eu terminei de ler o que o autor estava falando, né, eu lembrei desse livro aqui, A Cultura Importa, e eu lembrei de Civilização do Espetáculo. Então, já fica aí, viu, gente? Duas indicações aí para vocês lerem, quem tá participando aí do estudo, para vocês lerem esses livros, porque é surreal. Quem tem um vídeo sobre esse livro aqui que eu assisti, que é um vídeo rapidinho então, e detalha mais, porque eu não costumo fazer resenha, não sou muito boa em fazer resenha. É a Gabi Junks, ela tem um vídeo, eu vou deixar o link do vídeo dela aqui na descrição. Muito bom a resenha dela, resumiu perfeitamente o livro. E, enfim, gente, sabe, os livros, eles de certa forma se conversam, né? Eu acho isso muito legal. Porque esse livro aqui, ele vai falar exatamente sobre o que esse livro vai abrir mais, sabe? Ele vai falar muito sobre memória, legado, enfim. E o termo cultura, ele remete a tudo isso, né? Como é formada uma cultura de uma civilização? É a partir de uma tradição, e essa tradição é passada de geração em geração, né? Com essa honra aí aos mais velhos e tudo mais. Então, de certa forma, os livros, eles possuem esse diálogo, e esse livro é surreal de bom. Muito bom, tá? Muito atual também. Bom, o último livro desse vídeo de hoje é um livro que, assim, a gente pegou pra ler do nada, né? Eu e a Duda Nu. Começa assim, viu? Você arranja as amizades na internet, aí você fica lendo um livro com outro, daqui a pouco tá todo mundo lendo o mesmo livro, entendeu? Mas assim, teve uma promoção muito louca na Amazon de livros muito baratíssimos, assim, de relatos de guerra, né? Enfim, sobreviventes de guerra. E aí a gente saiu comprando, né? A gente comprou, acho que foi uns 3 livros. 4. Eu comprei uns 4 livros. Entendeu? Desses 4, eu só li esse e tô lendo o outro ainda. Há meses, ele tá parado aqui, né? Mas esse aqui foi o primeiro que eu li. E, gente, acho que tem resenhas também sobre esse livro, porque ele ficou bem famoso por aí. Acho que foi no TikTok, se não me engano. Ele ficou muito famoso, mas é assim, é um livro muito importante. Eu não vou falar que é um livro bom, eu vou falar que é um livro importante para ser lido, para ser compartilhado a sua história, que é A Noite, do Elie Yeltsin. Enfim, eu acho que só lendo para vocês entenderem a importância desse relato também. Óbvio que tem vários relatos sobre a Alemanha no Terceiro Reich. Você vê a trajetória dele, ele como um judeu, na sua casa, vivendo, ouvindo rumores de guerra e tudo mais, e até alertas, né, de um vizinho falando, olha, é melhor você sair e tudo, e ele não saiu ali, né, porque ele era uma criança. A família dele não saiu, e aí eles são pegos, são levados para o campo de concentração, são separados, ele é separado da mãe e da irmã, ele não vai saber para onde é que vai a mãe, a irmã, ele fica ali com o pai e fica em todo aquele conflito, sabe? Mas assim, a gente faz a trajetória com ele, né? Até o final do livro. É importante ler livros de relatos históricos, né? Enfim,
para que a gente tenha consciência de como de fato tudo aquilo aconteceu, né? De forma muito brutal e organizacional, tá? Era uma organização absurda para essas coisas acontecerem. Enfim, gente, esses aqui foram as minhas 5 leituras, né, que eu trouxe aqui pra vocês nesse segundo bloco. Eu tô tentando fazer um leque. Pera, eu vou conseguir. Maravilhosas, tá? E por incrível que pareça, é como se uma conversasse com a outra, né? Mas não. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Até o próximo bloco.